Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. E hoje é quarta-feira, mas não é qualquer quarta-feira. Além de ser véspera de feriado aqui no Brasil, também é super quarta. Então a gente vai falar das expectativas para as decisões aí de juros, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Vamos passar também pelo IGP-10, aquela prévia da inflação da FGV, para ver o que deve pressionar o nosso bolso nesse mês, segundo aí esse instituto. Claro que não são os mesmos pesos, não é a mesma metodologia do IPCA, mas tudo isso vem antes para a gente já tentar entender o que vai mexer com a gente aí, com a nossa carteira, com a nossa bolsa nesse mês agora de junho. Mas vamos passar por todos esses assuntos importantes e antes temos a agenda. Então vamos ver o que já saiu, o que tem para sair, quem que fala hoje, quem não fala. Vamos lá, porque logo cedinho no Reino Unido, às 3 horas da manhã aqui do Brasil, saiu o CPI e o núcleo. CPI, Índice de Preços ao Consumidor, e seu núcleo. Às 6 horas da manhã, na zona do euro, também saiu o Índice de Preços ao Consumidor e o núcleo de maio. Então aqui um dia bem focado também em inflação. Além das decisões de política monetária, hoje o dia tem bastante foco também, fica aí bastante no radar, os índices de inflação ao consumidor, principalmente lá na Europa. Às 8 horas aqui no Brasil saiu o IGPM de junho, mas aquele IGPM que não é o fechado do mês, é o do segundo decêndio. 9h30 da manhã nos Estados Unidos saiu as construções de moradias iniciadas e permissões para novas obras também. Então aqui um dado mais do mercado imobiliário, mais da construção dos Estados Unidos, mas não para por aí porque tem mais gente aí na agenda, mais indicador e mais gente falando. Vamos lá, Departamento do Trabalho dos Estados Unidos já divulgou às 9h30 também os pedidos de auxílio-desemprego por lá. Então, esse dado é um dado semanal, dado que traz uma perspectiva de como é que está o mercado de trabalho nos Estados Unidos e isso deve ganhar cada vez mais relevância. Hoje a gente tem decisão de juros por lá nos Estados Unidos, tem decisão de juros aqui e a gente sabe que o mercado de trabalho tem aparecido nos comunicados, tem aparecido nas atas. Então, o mercado de trabalho está em foco e esse acompanhamento semanal está também dando esse suporte para as decisões de juros. 11h30 da manhã, estoques de petróleo na semana até dia 13 de junho, fluxo cambial semanal, outro velho conhecido nosso aqui que toda semana aparece na agenda, e 15 horas tem decisão de política monetária nos Estados Unidos. Vai surpreender? Provavelmente não, mas todo mundo quer saber o que vem depois, porque vai falar Jerome Powell, ele dá sempre uma coletiva depois da decisão de política monetária, e é isso que as pessoas querem ouvir. Eles querem ver a coletiva de imprensa e o pronunciamento do presidente do Banco Central. Então, para ver se tem alguma sinalização, se vem alguma perspectiva de inflação, se vem alguma perspectiva de corte. Então, é isso que o mercado está esperando. Às 6 horas, 6h30 na verdade, ou depois das 6h30, tem o fim da nossa reunião de política monetária do Copom e aí a gente vai conhecer a nossa taxa Selic, se muda ou não muda. Mas esse é assunto para daqui a pouquinho, porque agora eu vou chamar o Diego Diogo, que está lá na redação. Vou dar bom dia para ele e perguntar como é que foi o fechamento de ontem. Diego, bom dia, Diogo. Bom dia, Débora. Bom dia a toda a nossa audiência. Hoje não tem Diego Carvalho apresentando o programa com vocês, tem Diogo, né? Brincadeiras à parte, um abraço para a querida Vivian. Débora, hoje é quarta-feira, pré-feriado, super quarta, mas também um dia muito importante porque é aniversário do nosso colega, Fábio Panuzzi. Então, feliz aniversário para o Panuzzi. Um abraço para você, meu querido. Espero que você aproveite bastante o dia de hoje. Enfim, vou dar bom dia aqui para nossa audiência também. Bom dia para o Bad Dog, bom dia para Ana Maria, bom dia para Maria Helena e para Liz Longo. Bom dia para o meu telespectador fiel corintiano Ricardo, que destacou muito bem o péssimo horário do Jogo das Brabas. Bom dia para Neraci Miranda, enfim, bom dia para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Quartamos, mas só que na verdade nesse clima de sextamos, na verdade, né? Contem pra gente o que vocês estão planejando fazer aí nesse feriado. Enfim, bora pro fechamento. Depois de uma forte valorização, o Ibovespa fechou a terça-feira com uma baixa de 0,30% aos 138.840 pontos. Na seara corporativa, os nossos pesos pesados tiveram desempenhos opostos, né? Enquanto as ações ordinárias da Vale lideraram nas perdas com um recuo de 4,5%, as ações preferenciais da Petrobras valorizaram 2,27%.
Na mesma toada de valorização da Petrobras, as ações preferenciais do Bradesco e do Itaú valorizaram e se destacaram frente às ações dos outros bancos. Falando em câmbio agora, o dólar avançou 0,23%, cotado a R$ 5,50. De acordo com o nosso portal, o que levou a bolsa para o campo negativo no dia de ontem foi a pressão exercida pelo aumento das tensões entre Irã e Israel e também a expectativa em torno da decisão de juros do Fed, Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, isso no dia de hoje. O agravamento do conflito no Oriente Médio fez o preço do petróleo subir em mais de 4% e reforçou temores inflacionários. E, inclusive, diga-se de passagem, temor esse em péssimo momento, justamente às vésperas de decisão de política monetária por parte do Banco Central dos Estados Unidos. Bom, com todas essas informações no radar, as bolsas de Nova York acompanharam o Ibovespa na queda. Ou será que o Ibovespa acompanhou as bolsas de Nova York? Fica aí minha dúvida para a Débora. Dow Jones caiu 0,70%, o S&P 500 recuou 0,84% e o Nasdaq desvalorizou 0,91%. Débora? Vamos lá, vamos explicar esse movimento aí que a gente viu nos mercados ontem e por que tem toda essa cautela. Aliás, eu vi um tequinho ali, um trechinho de Sarazar. A gente tem celebridades ali que vão passando, na nossa redação, e eu vi um trechinho de Sarazar ali. Vou mandar um beijo para a Sarazar que está ali no lado do Diogo. Mas vamos entender esse fechamento agora, vamos ver como é que isso ficou e por que isso aconteceu. Primeiro ponto aqui é que ainda tem muita indefinição e muito temor em relação ao posicionamento dos Estados Unidos nos conflitos ali entre Israel e Irã. Se os Estados Unidos vão entrar de uma forma mais intensa ou não nesse conflito. Parece que ficou uma coisa ambígua, principalmente na fala do Donald Trump ontem, e aí os mercados reagiram com cautela, porque se você tem uma incerteza pela frente, se você não sabe o que vem pela frente, você não se posiciona. Ainda mais em um dia, por exemplo, que o petróleo ficou muito volátil mais uma vez. Então, nesses momentos, nessa incerteza, nessa nebulosidade, é o que sempre falam, até um jargão de mercado. Se você está com o carro na estrada e você vê uma neblina que você não consegue enxergar para frente, não consegue olhar um palmo, você vai parar o carro até que você tenha uma visibilidade. E é isso que está acontecendo no mercado agora. Já tinha toda uma incerteza em relação a posturas anteriores de Donald Trump. Agora a gente tem mais uma incerteza, estão empilhando camadas de incerteza, porque ele é uma pessoa muito instável. Um dia ele fala uma coisa, no outro dia ele muda de ideia. Foi assim com as tarifas e está sendo assim agora com o conflito no Irã. Então essa ambiguidade deixa o mercado muito cauteloso. Ele não vai querer se posicionar, não vai querer entrar forte em um ativo se ele acha que ele pode mudar de direção e fazer o investidor perder dinheiro. Então está todo mundo nesse compasso de espera. Primeiro ponto. Segundo ponto é que tem decisão de juros hoje, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Isso também traz um sentimento de cautela, isso também deixa todo mundo receoso, porque ninguém vai se posicionar, ninguém vai comprar ativo, ninguém vai se posicionar em juros de uma forma muito forte, porque tudo pode mudar se tiver uma decisão que vá na contramão, ou mais que isso, não só a decisão, porque isso já está muito dado, mas se você vai ter uma sinalização de alguma movimentação que não se está esperando. Então, se isso acontecer, também joga água no chope de todo mundo, também joga areia nas expectativas. Então, nesses momentos que você tem essa indefinição, todo mundo espera para tomar decisão. E é isso que a gente viu acontecer no mercado ontem. O mercado está muito temeroso em relação à escalada do conflito no Oriente Médio, como isso pode mexer com os preços, como isso pode mexer com as commodities, e está todo mundo ali meio que esperando para ver o que vai acontecer, para aí sim se posicionar e sim entrar nos mercados. Então esse foi o ponto aí chave de ontem na movimentação de Nova York, que bateu aqui no Brasil, respondendo Diego. A gente acabou ficando um pouco refém também desses movimentos de fora e das commodities. Agora eu já vou puxar o gancho para o nosso próximo assunto, que é a super quarta. Ela chegou, Então vamos ver aí o que tem para essa super quarta, o que a gente espera para super quarta aqui, nossa querida super quarta. Quem sabe ela não vira uma caneca, porque a nossa não é uma super heroína, mas é o dia que os juros são decididos aqui e nos Estados Unidos. E quando essa data casa, a gente chama de super quarta, porque é um dia que tudo pode mudar. E as expectativas
nos Estados Unidos são de manutenção de juros. Então, por lá não deve mudar muita coisa. Até a gente tem um monitoramento do CME Group aqui, que traz, né, essas perspectivas do mercado, o que eles estão esperando, expectativas e projeções. É uma pesquisa, não é nem uma pesquisa como a do Broadcast, que a gente traz aqui de vez em quando. É mais baseada nas negociações de juros nessa Bolsa de Chicago. Então, vamos ver como é que ficou aí o monitoramento do CME, porque ele mudou ao longo do tempo. Há um mês, se vocês verem aí na tela, 91% dos contratos e dos agentes apontavam para manutenção dos juros, mas tinha ali 8%, 8,60%, que acreditava que esse mês de junho já podia ter algum corte. Para quem acompanha a gente aqui sempre, né, essas possibilidades foram aventadas em alguns momentos de decisão, de divulgação de inflação, de divulgação de mercado de trabalho. Então, quando esses dados foram sendo divulgados, isso trouxe até um otimismo que lá ia cortar juros, mas isso não perdurou, isso não se sustentou e de uma semana para cá, principalmente, a gente viu essas expectativas mudarem. E agora, ainda que majoritariamente já era a expectativa de manutenção, continua, só que em patamares maiores. Então, há uma semana, 97,6% dos contratos apontavam para manutenção e 2,40% aqui para corte. Depois 2,60 corte, 97,4 de manutenção. E agora, hoje de manhãzinha, né, que foi a hora que eu peguei o dado, 99,9 para manutenção e só 0,10 para corte. O que mudou da semana passada para cá? O que mudou de um mês para cá? Que essas expectativas de corte foram perdendo força ou foram desaparecendo do gráfico, como vocês podem perceber. Justamente o conflito no Oriente Médio. Isso pode aumentar os preços, isso pode trazer consequências para os Estados Unidos e vocês sabem que o único remédio dado para a inflação dentro dessa lógica de economia mais ortodoxa, dentro dessa lógica que a gente tem prevalecente no mercado, é aumento de juros ou manutenção em patamares mais altos. Então, se você tem uma expectativa que vai subir petróleo e isso vai encarecer os produtos de uma forma geral, vai esperar que tenha alta de juros ou manutenção nos patamares altos. E foi isso que mudou essas expectativas aqui. Vai fazer alguma diferença subir juros nos Estados Unidos para segurar o preço do petróleo? Muito provavelmente não, né? O efeito é muito residual. Mas tanto que quando a gente olha núcleo, a gente exclui preços voláteis, que é justamente petróleo e alimento, né? Então, são os preços menos sensíveis a juros. Mas se você desaquece a economia, ela vai demandar menos petróleo, pode ter algum impacto no preço, mas ainda residual. E aqui a gente vê, né, que já teve uma mudança de expectativa com base nessa mudança de preço de petróleo. Aqui para o Brasil, a expectativa ficou dividida também, porque o mercado voltou a cobrar, voltou a pressionar para que tenha alta nos juros. Isso, como eu falei ontem, não está aparecendo no Focus ainda, porque a mediana não deslocou. Mas já tem uma parte importante dos agentes do mercado, aqui sim pesquisa respondida, que esperam que vai subir aí os juros no Brasil. Então, vamos ver como é que ficou essa divisão de expectativas. Porque 56,2%, 27 dos respondentes, dos 48 respondentes, esperam aí que a taxa fique nos 14,75, que não vai ter alta. 43,75, quase metade aí dos respondentes, 21 de 28, esperam que tenha alta nos juros e que vai para 15%, alta de 0,25 ponto percentual. Então, a gente começa a ver de novo uma pressão do mercado e dos agentes de mercado, que são as pessoas que respondem essa pergunta, justamente já apontando para uma Selic terminal em 15%. Eles estavam aceitando 14,75, parte ainda aceita, mas já tem uma parte apontando que quer mais juros, como se nunca, né, nunca é suficiente, nunca basta. Né? Sempre precisa de mais juros porque o risco está mais alto e agora tem toda essa pressão envolvendo IOF, a tributação, o fiscal. Então está todo mundo de olho nisso, está todo mundo colocando pressão nisso e usando como instrumento para tentar levantar a taxa de juros e fazer com que ela suba novamente. Então, se você aumenta o tal do risco fiscal que não existe, você aumenta o risco do país e você quer mais juros para colocar o dinheiro lá. É esse recado que está sendo dado aqui. E como o mercado não aceita um aumento de arrecadação, ele quer o ajuste feito via corte de gastos, quando isso não é satisfeito, começa a pressão pelo risco, começa a pressão
pelo aumento do risco país, e isso vai bater nos juros. E se você também tem uma perspectiva de manutenção de juros mais altos nos Estados Unidos, as pessoas também usam isso como uma desculpa para pressionar os nossos juros aqui, porque precisa manter o diferencial entre os juros, como se já não fosse diferença também suficiente. A gente tem a terceira maior taxa de juros real do mundo e eu nunca vou parar de repetir isso enquanto a gente tiver esse cenário, essa aberração aqui no Brasil. Mas vamos falar de outro assunto aqui, que é o IGP-10, porque teve divulgação na FGV esses dias, né? Se não me engano foi na segunda-feira, e a gente vai contar para vocês como é que ficou esse IGP-10, né, Diego? Exatamente, Débora. Antes, na verdade, da gente entrar no IGP-10, só queria destacar aqui o comentário da Letícia, Mamãe Cansada, o nome dela, que comentou como que é insuportável, né, o fato do mercado nunca estar plenamente satisfeito com a taxa de juros e continua pressionando por essa alta, como você mesmo muito bem disse, Débora. Agora, a respeito de IGP-10, ele foi divulgado nesta segunda-feira pela Fundação Getúlio Vargas, a famosa FGV, e aqui para quebrar o mito de que nós temos algum favoritismo com o IBGE. Brincadeiras à parte, né? Mais especificamente ainda, ele foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da FGV, o IBRE-FGV. E o Índice Geral de Preços 10, que, se eu não me engano, pega do dia 10 de um mês até o dia 10 do outro, me corrija se eu estiver errado, Débora, caiu 0,97% em junho. Essa queda foi puxada principalmente pelo recuo nos preços das matérias-primas brutas. A expectativa dos analistas era de uma baixa ainda maior, na verdade, de 1,06%. Mas já em 12 meses, o índice acumula uma alta de 5,62%. Agora, no atacado, o IPA, que é o Índice de Preços ao Produtor Amplo, um dos componentes do IGP-10, que, aliás, representa a maior parte do índice, também teve um forte recuo e caiu 1,54% nesse mês. Agora, Débora, o que mais que a gente consegue analisar dentro do IGP-10? Bom, a gente consegue tirar algumas coisas importantes daí, né? Principalmente nessa desaceleração que aconteceu nesse mês ou nessa prévia do mês de junho. E até vocês acham que eu não leio comentários, mas quando eu viro aqui para o lado eu também leio comentários e alguém percebeu que a estética da nossa super quarta é do Cuphead. E é mesmo, porque é um dos meus jogos preferidos. A gente estava até falando isso na redação, e vamos jogar para desestressar? E aí você fica mais estressado? Pois é, eu jogo Cuphead para desestressar e eu fico muito estressada quando vem aquela fase que a gente não consegue passar de jeito nenhum. Mas voltando para o IGP-10, porque né, a gente não é um programa de games aqui, a gente teve uma desaceleração importante no índice esse mês, e essa desaceleração ela veio de novo dos preços ao produtor. Aqui 2 pontos para destacar. Os preços aos produtores eles já vêm caindo há algum tempo e isso mostra que vai ter uma desaceleração importante que pode chegar também de forma residual, não é 100%, né? Caiu, sei lá, o milho ali, vai cair algum preço aqui para a gente na ponta do consumidor. Isso leva um tempo para ser passado e nem todo preço vai ter essa transferência, porque vamos combinar, milho em grãos, né, ele tem uma pauta muito mais exportadora, que até foi um assunto de ontem, do que realmente ali no nosso prato, né? Então, quanto dessa queda dos preços ao produtor chega na gente, né? Então, às vezes é muito residual. E um ponto bem importante que a gente precisa falar aqui é que os preços ao produtor eles têm uma sensibilidade a câmbio. E a gente vem acompanhando uma desvalorização do dólar e uma valorização do real bem importante nesses últimos tempos. O real foi a moeda latino-americana que mais se valorizou nesse ano. Então, isso também ajuda a derrubar o preço ao produtor. Quando a gente vai para os preços ao consumidor, que é o que mais importa para a gente, vamos colocar aqui na tela de novo a valorização e a movimentação mensal aí dos índices, a gente tem uma desaceleração também no índice de preços ao consumidor, porque sai de maio de 0,42 para 0,28, e o INCC, esse subiu, né? Esse teve uma aceleração. Como cada um tem um peso e eles compõem lá no final, a gente sai de uma desaceleração ou de uma deflação de 0,01 no mês de maio para 0,97 em junho. Quando a gente olha o acumulado em 12 meses, que dá uma perspectiva um pouco melhor, até para a gente olhar no longo prazo, como é que esses preços estão se comportando e quanto está esse acumulado, a desaceleração também aparece, mas a gente vê também distorções entre IPA, IPC e INCC. Então, já vamos passar para o próximo gráfico
para ficar mais visual para o pessoal em casa, porque o IGP-10 como um todo sai de 7,54 para 5,62 e isso é devido ao peso do IPA, que saiu de 8,38 para 5,77. O IPC não teve uma queda tão brusca, né, sai de 4,54 para 4,26 e o INCC 10 aí sai de 7,40 para 7,19. Tem desaceleração porque apesar de ter tido alta nesse mês, a alta foi menor do que a gente tinha tido no ano passado. Então, a gente teve uma desaceleração de forma geral nesse acumulado e isso traz boas notícias, porque mostra que alguns preços já estão se comportando de forma aí mais desacelerada. Mas vamos falar do que interessa para a gente, que é o IPC-10, né, que é o Índice de Preços ao Consumidor, para ver o que mexeu com o nosso bolso, segundo a FGV, e o que deu trégua e o que não deu, né, para o nosso bolso aí nesse mês de junho, ou nesse comecinho do mês de junho. Então, a tarifa de eletricidade aparece como a maior alta, uma das maiores altas, na verdade, 3,17 subiu a tarifa de eletricidade. Zero novidades para quem assiste Mercado Investimentos, porque teve mudança tarifária, a gente contou isso para vocês. E apareceu realmente, deve continuar aparecendo nos índices fechados do mês. Taxa de água e esgoto residencial também tiveram alta aí, isso porque alguns estados reajustaram tarifas de esgoto e água. O café em pó que não dá trégua, não dá aí nenhum espaço para o nosso cafezinho da manhã, tá tirando a nossa energia, é o que eu sempre falo, né? Tá caro ter energia, porque a eletricidade tá cara, o café tá caro. E aí a gente vê nesse avanço, até a tarifa de eletricidade, ela está aumentando de preço, mas no acumulado, ela não está com um acumulado tão ali preocupante que deixou tão mais caro nos últimos 12 meses. Mas o café tá. O café está acumulando alta há meses. E aí, altas consecutivas, altas seguidas de outras altas, já levam o café a quase 90% de alta nos últimos 12 meses, o que é uma variação bastante grande aí para o café. Plano de saúde 0,52 e aluguel residencial 0,60. Nas baixas, a gente tem o tomate, que saiu de moda, então ele caiu 8,25, isso porque acabou aquela sazonalidade do café, aqueles problemas que a gente teve no começo do ano. Seguro facultativo para veículo também caiu. Os ovos para o Bad Dog, que sempre gosta de saber do preço do ovo, os ovos caíram 8,87. Eu falo que o Bad Dog aqui da nossa audiência é o famoso rei do ovo. O rei do ovo da granja lá, do salário mínimo, do Bolsa Família. Esse aí não é ninguém perto de Bad Dog. Então, o Bad Dog é o nosso rei do ovo por mérito aqui. O arroz caiu 1,97 e a passagem aérea 19,57. E aí a gente tem um ponto, né, para falar para vocês, porque no IPC-10 ou no IPC da FGV, as passagens aéreas têm mais peso do que no IPCA. Então é dado um peso maior. Quando ela cai muito, isso afeta os preços ao consumidor. Por isso que a gente não pode levar ali, né, de forma muito ferro e fogo, assim, o quanto cai o IPC-10 ou o IPC-DI para prever o IPCA, porque a métrica é diferente. Mas aqui a gente já espera tomate, ovos com quedas no preço aí em junho, e isso pode refletir também lá na inflação de alimentos e na inflação ao consumidor do IPCA final. Agora eu vou dar um recado para vocês, porque tem novidade hoje na programação, tem novidade na área. Hoje estreia os Webcomunistas, logo depois do rolê. Vocês pediram e a gente atendeu. Então, Laura Sabino e Ian Neves vão estar com vocês depois do rolê ICL. A estreia está aqui às 10 horas, porque no YouTube já está disponível. Mas vocês vão assistir depois do rolê na sequência, vocês já ficam com a gente e já assistem esse novo episódio do Webcomunistas. E agora vou entregar para os nossos rolezeiros, para os nossos vizinhos de cima, porque Roberta Garcia e Guga Noblar já estão lá para receber vocês. E tive spoiler que parece que hoje tem quadro especial lá no rolê. Não vou falar muito mais, também quero assistir, sou fã desse quadro. E vou deixar aí vocês com um gostinho de surpresa. Não a surpresa que a gente espera da Super Quarta, porque essa não surpreende ninguém, né? Mas para uma surpresa aí do que vem pelo rolê. Um beijo e até segunda-feira. Fala, turma! A gente teve no domingo uma das aulas mais importantes da história do ICL e também uma das que teve o maior público até hoje. Uma aula onde o professor João César Castro Rocha revelou em detalhes o plano em curso da extrema-direita no Brasil. E é um plano para semear o caos e colher o poder total. Se você não assistiu essa aula, você tem a obrigação de fazê-la.
Isso porque se todos não souberem do que está acontecendo e se a gente não se juntar para enfrentar, a gente corre o maior perigo que já correu até hoje. A gente liberou o replay dessa aula para que você possa assistir. Olha só, eu aqui no reino dos livros. Há mais de 150 anos, o poeta Castro Alves recomendava: bendito que semeia livros, livros a mancheia. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar do conhecimento. O conhecimento que liberta. ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E agora a gente tem uma lojinha de livros para você. Livros à mancheia. Livros de alta qualidade que te ajudam a pensar. Venha buscar os nossos livros agora, abrindo a nossa lojinha de livros, souicl.com.br. Vamos pegar os livros à mancheia.